A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado, hein? Eu sou Job Paiva, até às 19 horas estarei com você, trazendo muita informação aqui, tá certo? Fatos relevantes também que acontecem a nível nacional e até mesmo a nível internacional, porque por aqui a notícia passa primeiro. Esse é o nosso TVI News, segunda edição. Hoje é sexta-feira, sextou, meu amigo Cássio, sextou, dia 28 de novembro, isso mesmo, o mês de novembro está se despedindo neste final de semana, domingo, último dia do mês de novembro, na segunda-feira, primeiro dia útil da próxima semana, né? Já estaremos no mês de dezembro, último mês de 2025, é isso mesmo, o tempo não para, já dizia o cantor, né? O tempo não para, e por isso que nós precisamos cada dia mais fazer o bem, disseminar o bem, porque de fato o tempo passa muito rápido e quando nós paramos para observar, muita coisa já aconteceu, o tempo já passou, né? E aí não adianta tentar voltar atrás, porque o tempo perdido, ele infelizmente não é recuperado. Eu estou iniciando hoje o nosso programa com essa reflexão, nesse sentido, para que você possa refletir, né? Logicamente, o que você tem feito, o que eu posso fazer. A notícia boa é que você pode sim, a partir de agora, mudar comportamento, né? Definir metas, porque o que vem pela frente você pode tentar. Mas o que já passou, infelizmente, não volta mais. Essa é a realidade. Para alguns, uma realidade triste e dura. Para outros, uma realidade confortante. Mas vamos então, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham nas diversas plataformas aqui, onde a TVI é transmitida. A você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, o nosso forte abraço, nosso muito obrigado aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Eu quero agradecer também a você internauta que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial da TVI na internet, hein? Nosso muito obrigado a você também que nos acompanha pelo YouTube. Lembrando que você pode se inscrever, tá certo? Inscreva-se já no nosso canal. Já são cerca de mais de 16 mil inscritos por lá. Una-se a essa comunidade maravilhosa aqui. E também, após a inscrição, após apertar o botão de inscrição, aperte também o botão para que você seja lembrado no momento em que nossa programação esteja no ar. É o famoso sininho, né? Onde a nossa programação, entrando no ar, você receberá então a notificação dizendo que a programação está aí ao vivo e no ar para você. Olha, lembrando também, você pode acessar o nosso site oficial, que é o www.tviplay.com.br. Por lá, muita informação também na parceria com o Jornal à Tarde, que é fora de adjetivos aqui, porque de fato é um jornal com alta credibilidade, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, e você pode ficar muito bem informado através também desta parceria TVI com o Jornal à Tarde, lá no nosso site oficial. Por lá também o nosso player, onde está sendo transmitida a nossa programação ao vivo. Essa programação que gosto sempre de dizer, enfatizar, que é uma programação diversificada. Por dia são 5 horas aqui de noticiário ao vivo para você. Pela manhã nós temos a Pérola Cordeiro e o Barbosa Filho, e juntamente com a Toné fazendo os comentários, seguido do Denilton Santos no programa Alerta Cidade, programa popular. E eu chego à tarde, a partir agora das 17 horas, trazendo também resumo do que aconteceu durante o dia e deixando você também muito bem informado. Esse é o nosso intuito, tá certo? Olha, lá no Instagram você pode nos seguir através do nosso @TVI Play Oficial. Esse é o nosso @, tá certo? Se ainda não segue lá, siga lá. Siga lá, você que está nos assistindo pelo YouTube e nas redes sociais, já aproveita, vai lá no app vizinho, no Instagram, coloca este @ que está aparecendo aqui na sua tela, @TVI Play Oficial, e nos siga, tá bom? Porque por lá você também recebe informações através de vídeos e também fica por dentro dos bastidores aqui da nossa TVI. Se preferir, baixe então o nosso aplicativo também, viu? Baixe o nosso aplicativo, coloca aqui por gentileza, Cássio, coloca aqui
o nosso QR Code, né? Pronto, o QR Code está na tela aqui, ó. Só abrir a câmera do seu celular, apontar aí para o QR Code e baixar o nosso aplicativo. E você poderá curtir aí, então, toda a nossa programação disponível para você, tá certo? Sem mais delongas, como já disse, hoje é sexta-feira, sextou, tá certo? Vamos trazer as informações aqui para você, vamos trazer os destaques do dia de hoje, o programa de hoje recheado de muita informação para você. O trabalho da polícia não tem parado, viu, gente? Hoje estaremos mostrando diversas apreensões feitas pelas forças policiais aqui no nosso município de Itabuna especificamente. É isso mesmo. O município, a polícia não tem dado trégua e de fato tem ido para cima aí do tráfico de drogas, do crime organizado, das facções que tentam cada vez mais se alastrar por aqui, e a polícia tem, graças ao bom trabalho dos nossos bravos policiais, tem conseguido aí desarticular, né, apreender diversos tipos de drogas. Enfim, vamos ver hoje no programa aqui, daqui a pouco falaremos mais especificamente para você. Como eu estou dizendo aqui, a PM, ela apreendeu cerca de 18 quilos de maconha e alcança aí a marca de 1 tonelada. Eu falei no programa de ontem, né, que a polícia estava chegando a cerca de 1 tonelada de apreensões de drogas somente neste ano de 2025. E agora, a notícia de hoje é que já alcançou então esta tonelada em apreensões de drogas. São drogas retiradas de circulação neste ano de 2025, ou seja, um saldo positivo. É dessa forma que a nossa população quer ver, né? O cidadão de bem, eu tenho certeza que aplaude o trabalho da polícia, porque não tem o que temer. Quem fala mal é porque deve alguma coisa. Quem fica falando mal de polícia, quem diz que não gosta da polícia, Cássio, é porque deve alguma coisa, né? Mas daqui a pouco, então, falaremos dessa marca que foi alcançada de 1 tonelada de drogas apreendidas aqui no município de Itabuna, somente neste ano de 2025. Vamos falar também sobre uma colisão que aconteceu entre um carro e deixou a mulher ferida. Colisão automobilística hoje pela manhã no centro da nossa cidade, deixou uma pessoa ferida por lá, hein? Olha, falando de operação, nós acabamos de falar de operação, outra operação também foi deflagrada lá na cidade de Ilhéus. Eu estou falando da operação Springfield. É isso mesmo, Springfield. Essa é uma operação aí da Polícia Civil que acabou prendendo suspeito aí do homicídio brutal que aconteceu lá na cidade de Ilhéus. Daqui a pouco também mais sobre este assunto, mais detalhes deste assunto, hein? Olha, existem diversos casos pitorescos, né? Interessantes. Um dos casos interessantes que nós vamos contar hoje aqui é o seguinte: você tem aqui a sua conta. Imagine aí, Cássio, você está na sua conta do seu banco, né? Você olha ali, tem alguns reais. Na conta de Cássio está recheada, eu tenho certeza, né? No mínimo é 50 mil reais na conta de Cássio, se ele abrir agora. Essa é a realidade. Ele falou que quer, viu, gente? Mas o fato é, brincadeiras à parte, o cidadão estava ali olhando a sua conta quando, de repente, o que aconteceu? Ele acabou, então, recebendo, sabe quanto? 131 milhões de reais por engano. É isso mesmo. O motorista aí vive um pesadelo após um banco acabar ter transferido, desculpe, fiquei até nervoso, rapaz. Após o banco transferir uma quantia milionária para sua conta. 131 milhões foi transferido para a conta deste motorista lá no estado do Tocantins. E agora ele vive um pesadelo, você vai saber já já por que tudo isso e como isso aconteceu, viu, gente? É um erro gravíssimo. 131 milhões de reais é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa, resolve a vida de muita gente aí, hein? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. A nível nacional, vamos estar falando sobre o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, porque o PL, né, que é o partido que ele faz parte, o Partido Liberal, suspendeu aí o salário do ex-presidente e também as atividades partidárias, hein? Após, logicamente, a perda dos direitos políticos, já que o Bolsonaro está preso e tem também os seus, não pode votar nem ser votado, né? Ou seja, perda dos direitos políticos
políticos, o Bolsonaro acabou perdendo e agora o Partido Liberal, que é o PL, partido do Bolsonaro, acabou suspendendo também a sua remuneração, a remuneração mensal que o ex-presidente também recebia por parte da sigla partidária. Daqui a pouco vamos falar mais especificamente também sobre este assunto aqui, tá bom? Além também de outras operações que vem acontecendo no nosso município. Hoje, como é sexta-feira, estaremos aqui trazendo o quadro da Raquel Rocha Entrevista. Isso mesmo, ela estará recebendo um cantor aqui da terra, que é o Júnior, me lembra aí, Cássio, Júnior Alves, né? O Júnior Alves vai estar com a Raquel Rocha, hoje no quadro aqui no nosso TVI, então você não pode perder. Sextou, venha sextar por aqui conosco, com muita informação, com muita coisa boa acontecendo, tá bom? Olha, eu vou ao intervalo e volto já já, é um minuto só, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim, muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. De volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você. E vamos então de notícia. Como eu disse na abertura do nosso programa, a polícia não para aqui em Itabuna, diversas apreensões de drogas. A PM então apreendeu cerca de 18 quilos, gente, aqui de maconha, e também chegou aí chegando então a marca de 1 tonelada de apreensões de drogas aqui no nosso município neste ano de 2025. É o trabalho do nosso 15º Batalhão, tendo à frente aí o Tenente Coronel Robson Farias. Um abraço para o Tenente Coronel, hein? Olha, esta operação que foi realizada aí, como eu disse, pelo nosso 15º Batalhão de Polícia Militar, no final da manhã do dia de hoje, dessa sexta-feira, então resultou aí em uma significativa apreensão de drogas acontecida lá no bairro Daniel Gomes, aqui no nosso município, hein? A ação então desencadeada após uma denúncia anônima levou os policiais a uma área de vegetação de difícil acesso, vale a pena dizer, né? Onde então todo o material apreendido aí estava enterrado dentro de um balde, gente. Isso mesmo, escondido aí dentro de um balde, esse material que você vê na sua tela aí, hein? No total foram então apreendidos 18 quilos de maconha, além de 2,1 kg de um pó branco, que pode ser cocaína ou alguma outra substância que é utilizada para mistura, né? Um material que será então analisado aí pelo Departamento de Polícia Técnica. Além disso, a guarnição também encontrou aí 2 simulacros de pistola, que você também vê na sua tela, tá certo? Além de uma faca e 12 munições e uma balança de precisão que é utilizada, logicamente, para pesar as drogas e comercializar aí nas comunidades. O fato é que ninguém foi preso, tá certo, durante essa operação, mas a apreensão representa aí mais um duro golpe nas facções criminosas e mais especificamente no tráfico de drogas aqui no nosso município de Itabuna. Com essa ocorrência, a Polícia Militar de Itabuna então atinge a marca de 1 tonelada de entorpecentes apreendidos somente neste ano de 2025, reforçando aí o impacto das ações de combate ao crime organizado, hein? No total, o material foi então encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde será dado continuidade aos procedimentos investigativos da própria polícia. Lembrando que a PM destacou a importância da colaboração da população, né, e reforçou o pedido para que as denúncias anônimas continuem sendo feitas, garantindo aí mais segurança para o município. De fato, é o que eu sempre gosto de dizer aqui, é o que eu sempre bato na tecla. Se faz necessário a população, a sociedade estar de mãos dadas com a polícia. A polícia não tem bola de cristal para saber onde é que tem drogas por aqui escondida. A polícia não sabe. De fato não sabe, mas somente a população que convive ali com a realidade é quem pode indicar
Logicamente que de forma sigilosa, logicamente que de forma discreta, como aconteceu. Né? Nós não sabemos quem foi que falou. Denúncia anônima. A polícia esteve lá e constatou de fato o que havia sido denunciado, que é o que está acontecendo aqui, o tráfico de drogas, né? E essas drogas estão... Essas drogas estão por aí escondidas em tal local. A polícia chegou, como eu disse, constatou e deu de fato aí este baque no crime, este baque no tráfico de drogas aqui no nosso município. E aí eu retorno para aquela fala inicial de que é dessa forma que nós vamos começar a vencer essa guerra contra o tráfico de drogas, asfixiando elas, asfixiando no sentido do ganho, no sentido financeiro, tá certo? Infelizmente, nós sabemos que é apreendido hoje aqui uma quantidade, amanhã tem outra, essa é a realidade. Aí alguém pergunta, mas como isso acontece? Se existe demanda, a oferta chega nesse caso da droga. Então, só existe a droga porque existe alguém que está usando. E daí a gente também tem que trabalhar, eu tenho batido também nessa tecla sempre, na questão preventiva, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Que é o quê? A base, a família. Alguém... Hoje em dia parece coisa de outro mundo falar de família, falar da base, falar de ensinamento do bem, das coisas do Criador, das coisas de Deus. Fale sobre isso com sua família. Fale sobre isso com seu filho. As Sagradas Escrituras já diz, lá está lá escrito, olha, ensina a criança, o menino, a menina, no caminho em que ele deve andar, que é o caminho do bem, e quando essa criança for velha, quando ela envelhecer, ela não vai se desviar, ela vai lembrar desse caminho do bem. Quem está falando não sou eu, é a Sagrada Escritura. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito firmemente que quando a criança ela está bem embasada no caminho do bem, né, com valores, com bons valores e princípios, dificilmente ela vai virar um criminoso, dificilmente ela vai virar um traficante, dificilmente ela vai virar um usuário. Dificilmente, eu não estou dizendo que possa virar. Isso acontece. Existem exceções, mas bem difícil isso irá acontecer, porque ela vai lembrar, olha o conselho que minha mãe deu, olha o conselho que meu pai deu. Então, tá aí, né? Esse é um dos caminhos que nós precisamos começar a trabalhar. Prevenção, o trabalho preventivo. E aí eu volto para a minha linha de raciocínio, que é o que? Só existe o tráfico, porque existe também a demanda. E a demanda a gente tem que começar a trabalhar dentro da própria casa, com a família, no diálogo, né? Para que a criança não venha a desviar. Mas, por outro lado, já está instalada a nossa sociedade. Já está instalado o crime organizado, já está instalado o tráfico de drogas e é preciso trabalhar de forma repressora. E é isso que a polícia tem feito. O quê? Fazendo o quê? Operações, apreendendo. Vim aqui para a emissora, topei agora há pouco ali a polícia na rua, trabalhando, né? Diante de uma operação que vinha acontecendo aqui, logo abaixo aqui do nosso alto das comunicações, a polícia estava por lá, dando o famoso baculejo, né? Fazendo a revista e, caso seja encontrado mais drogas aí, será então apreendida. Essa é a realidade e é o papel da nossa polícia, brilhante papel. E aqui eu quero ressaltar também essa marca importante de 1 tonelada de drogas apreendidas, mostra o trabalho sério que vem sendo realizado especificamente aqui no nosso 15º Batalhão, tendo à frente o Tenente Coronel Robson Farias, tá certo? O que é bom a gente tem que mostrar. Nós temos que mostrar o bom trabalho da polícia. Né? E logicamente que tudo isso desencalha o quê? Em uma segurança pública de mais qualidade. Né? Desencalha no sentido da sensação de segurança maior para a população. Então, parabéns aí a todos os envolvidos nessas operações que têm acontecido aqui na nossa região. Né? Eu sei que os senhores e senhoras da Polícia Militar, né, da Civil também, diuturnamente trabalham para garantir, de fato, esse sono do cidadão de bem, para garantir a tranquilidade, para garantir a paz
na nossa sociedade. Então, parabéns aos senhores e eu espero que mais apreensões venham a ser feitas, de fato, desarticulando aí o trabalho do crime organizado aqui também em nosso município, tá certo? Vamos seguindo, meu amigo Cássio, com mais informações. Desta vez nós vamos falar sobre uma operação que acabou desmontando aí, né, um esquema clandestino de armas que abastecia aqui facções no nosso sul da Bahia. Nós temos uma matéria sobre este assunto, pincelamos no dia de ontem e hoje nós temos uma matéria que vamos assistir agora. Pode rodar. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus deflagrou a Operação Vulcanus, uma ofensiva coordenada para neutralizar um esquema de fabricação, comércio ilegal e manutenção clandestina de armas de fogo que abasteciam facções criminosas. O alvo da ação foi o município de Itabuna, onde os investigadores identificaram 2 suspeitos considerados peças-chave no esquema. As investigações revelaram que ambos operavam estruturas clandestinas de manutenção, modificação e circulação de armamentos entre Itabuna e Ubatã. O esquema foi confirmado após meses de trabalho de inteligência, vigilância e monitoramento. Durante o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão, os agentes efetuaram prisões em flagrante. Nos imóveis, foram encontrados armas de fogo, peças, acessórios, munições, ferramentas e maquinários utilizados na fabricação e adaptação de armamentos, além de celulares, documentos e mídias que devem auxiliar no aprofundamento das investigações. Com certeza, a operação que foi deflagrada na manhã de hoje, tendo como alvo principal esse indivíduo que foi identificado como um armeiro, uma pessoa que trabalhava produzindo e fazendo manutenção de armas de fogo para o público criminoso. Então, diversas armas utilizadas em atividades criminosas eram encaminhadas para ele, para realizar manutenção, realizar alguns reparos e até mesmo para a produção de armas dentro da oficina dele era realizada. Então, hoje a gente conseguiu deflagrar essa operação, deu cumprimento a esse mandado de busca e todo esse material foi aí arrecadado, 3 armas longas, além de 2 revólveres, uma pistola, diversas munições e o que chama bastante atenção também são as peças, diversas peças encontradas em moldes para a produção de peças de arma de fogo que confirma de fato que o local vinha sendo utilizado para a produção dessas armas que iam abastecer a criminalidade. O imóvel do alvo, na verdade, ele era repleto de, digamos assim, esconderijos, diversos locais onde ele armazenava as armas, justamente prevendo uma possível busca e buscando evitar que essas armas fossem encontradas. Um exemplo disso é esse livro que a gente vê aqui. É um livro que estava acondicionado num estante comum. Quando a gente deu início às buscas, começou a vasculhar o imóvel, a gente identificou que ele tinha feito um recorte exatamente do desenho de uma arma para fazer esse armazenamento e numa possível ação policial passar despercebido. Mas durante as buscas a gente conseguiu identificar diversos pontos, diversos esconderijos e todo esse armamento, todas essas peças foram encontradas espalhadas por vários locais dentro do imóvel. E a gente trabalha com a ideia de que as armas, de fato, elas foram utilizadas ou seriam utilizadas em atividades criminosas dentro da cidade. Então, a partir da apreensão, essas armas irão para a perícia, para que a gente possa fazer um trabalho de comparação com relação a outros crimes que já tenham ocorrido e poder vincular esse armamento com outras ações criminosas. Isso a gente identificou durante a investigação, que deu ensejo ao mandado de busca, que havia uma ligação direta entre os 2 indivíduos. A gente não tem precisamente qual é o nível de proximidade que há entre eles. Se foi simplesmente alguma manutenção de arma que foi feita no local, se havia um suporte mais direto com relação a essa atividade do armeiro. Mas no imóvel também do Parque Verde a gente identificou uma arma de fogo e munições ilegais que foram conduzidas também para a delegacia e ensejaram a prisão em flagrante do alvo. Os 2 foi por meio de cumprimento de mandado e se eles tinham ligação também com criminosos do Rio de Janeiro, São Paulo? Os 2 foram por meio de mandado de busca e apreensão. Já uma investigação prévia que já indicava esse indivíduo nessa atividade de manutenção e produção de armas de fogo. Inclusive ele já havia sido preso em um momento anterior, já tinha uma condenação justamente por esse crime, por essa atividade, e mesmo depois de preso, cumprimento de pena, ele continuou na produção da atividade, e a gente percebe uma dedicação direta desse rapaz a essa produção de arma de fogo.
no imóvel, além de todo o armamento que a gente identificou, livros que traziam estudo do funcionamento de armas, da produção de armas, diversos instrumentos, equipamentos que também eram tirados com essa finalidade de produzir essas armas. E o outro indivíduo que estava relacionado a ele. Com relação a vínculo com outros grupos criminosos de outras cidades, a gente vai aprofundar as investigações a partir daqui, com todo o outro material recolhido, celulares, anotações e outras informações que a gente coletou ao longo da busca, para conseguir confirmar ou não essa vinculação com esses grupos. Sim, com certeza. É importante sempre ressaltar que não seria possível a gente realizar essa ação se não fosse de fato uma ação integrada, conjunta. A gente conta com apoio aqui, a FICO como um todo, né, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, ela conta com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Civil, a Polícia Militar, todos os entes, a Polícia Penal, inclusive, todos os entes fundamentais para alcançar esse resultado. Sem qualquer um desses entes, a gente não ia conseguir alcançar esse tipo de resultado e não conseguir retirar de circulação essas armas e trazer um pouco mais de segurança para a população de Itabuna. Só para a gente ter uma ideia, além das armas aqui já apresentadas, né, das espingardas, a gente tem pistolas e revólveres também já apreendidos, que estão aqui nos lacres. E nos moldes, a gente tem aqui algumas ferramentas, alguns moldes que ele utilizava para produzir o armamento. Dentre os moldes, existem alguns moldes direcionados para a produção de carregadores calibre de fuzil. São armas que têm um potencial lesivo muito alto, muito grande. Além disso, diversas munições foram encontradas com ele. Munições de calibre restrito também, com alto poder bélico. Então essas munições, esses carregadores, esses materiais, quando se utilizados, reunidos para a produção de armas de fogo, para a produção de carregadores que iriam alimentar armamentos na rua, representam de fato um grande poder bélico para a criminalidade. Então, quando a gente consegue retirar esse armamento de circulação, com certeza a gente causa um prejuízo muito grande para esses grupos criminosos e consegue trazer também um pouco mais de tranquilidade para a nossa população. Os dois flagranteados durante essa ação? Os dois flagranteados, agora encaminhados para a agência de custódia. Então tá aí o trabalho da Polícia Civil, que é um trabalho excelente, diga-se de passagem, né, de inteligência. O delegado trouxe aí detalhes dessa apreensão, né, a operação Vulcanos, aí da FICO, né, e de fato desmontando aí esse esquema clandestino de armas que, segundo informações da própria polícia, abasteceria aqui facções na nossa cidade de Itabuna e em outras cidades aqui do nosso sul baiano, né? Essa é a realidade e esse é o trabalho da polícia, desmontando todo esse esquema. É isso mesmo, gente, é aquilo que, olha aí, esse livro. Vocês viram o livro ali? E o delegado falou, né? Mostrou o livro falando o seguinte: o cidadão ele abriu ali dentro de um livro, nos moldes de uma pistola, de uma arma de fogo, para utilizar como esconderijo. Ele imaginava, olha, se a polícia estiver por aqui, jamais eles vão olhar dentro do livro, né? Aparentemente não tem como esconder uma arma dentro do livro, né? Mas a polícia foi mais esperta do que ele e acabou então descobrindo aí esse esconderijo quase que perfeito, né? Dentre outras armas, munições que foram apreendidas ali, né? Além de comercializar, ele também produzia, segundo a própria polícia, de forma clandestina. Esses dois homens foram presos em flagrante, foram flagranteados e agora seguem à disposição da justiça. Tá aí, excelente matéria, muito explicativa. Eu quero agradecer também aqui ao delegado de polícia que recebeu toda a imprensa, né, e mostrou de fato todo esse trabalho que deve ser evidenciado mesmo, não só para mostrar o trabalho que a polícia está fazendo, mas também para mostrar, né, que a polícia pode, né, o poder da polícia, porque tem muito bandido por aí se achando tal. Mas a polícia, quando ela quer, ela faz e faz muito bem feito. Olha aí, prova disso são essas apreensões que têm acontecido.
fuzis, pistolas, enfim, são drogas, diariamente nós falamos aqui, porque é o poder do Estado através das forças policiais, tá bom? Tá aí então esta informação. Muito bem, vem comigo, vamos com mais informações. Desta vez vou falar aqui de um acidente que ocorreu hoje pela manhã no centro da nossa cidade, hein? Uma colisão acabou então vitimando uma mulher, né? Essa mulher acabou ficando ferida. Isso, como eu já disse, aconteceu aqui em Itabuna, na área central, viu, gente? Esse acidente foi registrado na manhã dessa sexta-feira e deixou uma jovem ferida por lá. Causou, logicamente, uma grande movimentação após essa colisão, mais precisamente na rua Miguel Calmon, que é uma área central aqui de Itabuna, hein? A colisão, então, aconteceu por volta das 8h50, bem próximo ali às 9 horas, onde algumas lojas ainda estão sendo abertas, né? O comércio ainda abrindo por ali, e acabou envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio. Eu praticamente diariamente falo aqui de colisão entre motocicleta e carros. O que está acontecendo mesmo? O que será que está acontecendo, seu Arnaldo? O que será que está acontecendo? O fato é, de acordo com as informações aí apuradas, a moto seguia pela via quando então acabou colidindo de frente com o veículo. É o que eu falo, atenção redobrada. Rua Miguel Calmon. Segundo as informações preliminares, esta moça, ela ia então na motocicleta, né, pela rua Miguel Calmon, quando então acabou colidindo frontalmente com o veículo. Olha aí, você vê a imagem deste acontecimento, hein? O condutor então da motocicleta, melhor dizendo, a mulher, veja bem, o condutor da motocicleta sofreu aí escoriações nos braços e recebeu atendimento no local. Já a passageira, que também estava com ele, né, identificada aí como Ariane, de 22 anos, acabou então ferida com maior gravidade e necessitou então do socorro imediato, do socorro do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. Um internauta que estava passando por lá no momento, né, então acabou fazendo aí essas fotos e relatou que uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou lá no local, prestou os atendimentos à jovem, né? E depois equipes do SAMU, do CETRAN, chegaram por lá também, estiveram presentes, além da Guarda Municipal, estiveram presentes lá no local para poder garantir a ordem e também, logicamente, garantir aí que as vítimas tivessem o atendimento necessário. É o que eu tenho dito sempre, muita atenção ao trafegar pelas ruas, avenidas e BRs aqui do nosso município e dos outros municípios. Tem gente que vai passar numa transversal como essa, nós vemos que aí é uma transversal. Se você vai passar, por mais que seja a sua preferência, a mão, né, como o pessoal fala aí, ó, a mão é minha, então eu posso passar tranquilamente. Mas por mais que seja, você deve, ao meu ver, né, deve buzinar por uma questão de precaução. Buzine, porque se o motorista estiver vindo por lá, ele vai escutar e prontamente vai reduzir a velocidade ou até mesmo frear, evitando colisões como essa. Olha aí o que aconteceu. Coloque em tela cheia, por favor, Cássio, porque se nós formos observar aqui, veja bem, ali é um cruzamento, tá vendo? Um cruzamento, ou seja, os carros vêm lá de trás e vai passando por ali, encontra-se com a rua transversal. E é exatamente o que eu estou dizendo. A moto ela ia passando na transversal, acabou então se chocando com esse veículo. É uma área perigosa. É uma área perigosa no que diz respeito à questão do trânsito. Daí a importância de estar atento e de trabalhar a direção defensiva. Né? A direção defensiva. Por outro lado, o cidadão, a cidadã do carro, não foi dito aqui, também deve ter essa malícia, né? Que é o quê? Aqui é um cruzamento, vou passar um pouquinho mais devagar, vou frear, vou olhar para ver se vem um carro, uma motocicleta. Recentemente mesmo aqui, ó, terminamos de apresentar o programa, viu, Cássio? Terminamos de apresentar o programa, desci aqui na avenida principal ali, Juraci Magalhães, mais precisamente na rotatória ali, que é a preferência de quem está na rotatória. Veio um motociclista, sentido Ilhéus e Itabuna, e passou como se nada tivesse, a toda velocidade. E eu até comentei com a pessoa que estava comigo na hora, né? Foi um Uber. Eu falei, rapaz, como pode um motociclista imprimir uma velocidade como essa dentro do perímetro urbano?
caso alguém colocasse ali a pontinha do carro, ele teria, no dito popular, né, voado longe. E, logicamente, teria se machucado bastante, dada a velocidade. Eu estou falando sobre isso porque, infelizmente, não estou dizendo esse caso em específico, mas, infelizmente, tem sido frequente a questão de acidentes envolvendo, principalmente, motocicletas. Por quê? Porque muitos motociclistas andam por aí como se estivessem sozinhos dentro da cidade, correndo, cortando à torta e à direita, cortando pela direita, cortando pela esquerda, sem observar. Enfim, gente, não se pode, né? Eu estou sentindo um pouco falta aí. Eu quero aqui abraçar o nosso secretário de trânsito, o Fernando Benigno. Eu sei da sua competência, viu, Fernando? Grande amigo aí, o Fernando, sempre muito solícito, e sei da sua competência. Por isso que eu estou aqui agora falando o seguinte: eu tenho sentido falta aí dessa fiscalização nesse sentido, viu, Fernando? Recentemente também, o Ederivaldo Benedito, olha aí, Ederivaldo Benedito, o pessoal faz a confusão com o nome do Bené e do presidente da CI, né? Mas eu estou falando aqui do Bené, nosso colega jornalista. Recentemente ele fez uma denúncia interessante, que é sobre a questão do trânsito ali na ponte velha, na chamada Ponte Velha, no bairro Conceição. Motociclistas têm passado por ali, sem descer da moto e em alta velocidade. Olha aí. E aí volta porque eu estou falando. Eu estou sentindo falta das fiscalizações no município. Aqueles guardas que ficam ali observando em locais estratégicos. E aí o pessoal, dado uma infração, tome-lhe caneta. É isso aí que tem que acontecer. Porque muita gente só aprende desta forma. Sendo cobrado através de uma multa. Quando dói no bolso, quando dói no bolso, aí neguinho, né, e branquinho, neguinho e branquinho, começa a sentir no bolso e começa a se consertar quando dói no bolso. Essa é a realidade. Essa é a realidade, e aí eu quero aqui fazer esse pedido ao nosso colega, nosso amigo secretário, né, Fernando Benigno, da Secretaria de Trânsito, em relação a essa questão, tá certo? Então tá aí, mais uma vez, voltando ao nosso assunto aqui, colisão no centro da cidade. Ontem nós falamos sobre uma colisão que aconteceu ali nas imediações do bairro Santa Clara, mais precisamente na BR-101, também envolvendo uma moto e um carro, né? E não é surpresa, praticamente diariamente eu falo aqui sobre essas colisões, tá certo? Então, falta a atenção, falta prudência por parte dos condutores e, por outro lado, também precisamos fortalecer cada vez mais a questão da fiscalização, tá bom? Vamos seguindo? Vamos seguindo com mais informações, mais notícias, porque a informação não para e passa primeiro por aqui. Agora nós vamos lá para a cidade de Ilhéus, viu, Cássio? A informação agora vem lá da terra da Gabriela, por lá também na área policial, Operação Springfield. A Polícia Civil, então, acabou prendendo suspeito de homicídio brutal lá no município. Isso mesmo, a polícia trabalhando de forma inteligente. Na manhã do dia de ontem, na quinta-feira, dia 27, começou, então, intensa lá na terra da Gabriela, hein? A Polícia Civil acabou deflagrando a operação denominada Springfield, né? É uma ação que mirou aí integrantes de uma organização criminosa envolvida em homicídios e também no tráfico de drogas lá no município, tá certo? Olha, a força-tarefa que aconteceu, como já disse, no início da manhã de ontem, contou com equipes do Núcleo de Homicídios, além também da 7ª Corpim, do GAT, Costa do Cacau, da DRF, e também da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, hein? A operação teve como foco o cumprimento de mandatos de prisão preventiva e também de busca e apreensão expedidos pela vara do júri do município. Entre também os alvos estavam aí o jovem identificado, nas iniciais LBS, conhecido como Léo, de 21 anos, ele que é apontado aí como autor de um assassinato ocorrido em dezembro deste ano, hein? Em setembro deste ano, desculpem, né? O Léo, de 21 anos, apontado como autor de um assassinato ocorrido em setembro deste ano, tá certo? Só relembrando,
caso aqui, no dia 14 de setembro deste ano, por volta aí das 17 horas e 20 minutos, o Breno Alencar Barreto, de 24 anos, lavava sua motocicleta na garagem de casa. Eu acho que nós temos... olha aí a imagem, tá vendo? Ele lavava a motocicleta na garagem de casa no bairro Jardim Savoia, quando então foi surpreendido por um atirador que chegou na garupa de uma moto e acabou deflagrando diversos tiros contra o Breno. O Breno foi então baleado diversas vezes e morreu no local, hein? E aí agora a polícia, dando a resposta, acabou prendendo esse jovem de 21 anos, que segundo as autoridades policiais é apontado aí como principal suspeito deste homicídio brutal que ocorreu em setembro deste ano, vitimando o Breno Alencar Barreto. Lembrando que as investigações apontam que o autor dos disparos, o Léo, né, teria então utilizado, o suspeito, o Léo, teria então utilizado um revólver calibre 38. Lembrando também que a motivação seria a vingança, viu, gente? O Breno teria então atingido o Léo acidentalmente no passado, ao manusear uma arma de fogo do avô, né? Do avô do suspeito, melhor dizendo, e desde então, segundo relatos da companheira da vítima, o Breno vinha recebendo aí ameaças de morte. Olha que coisa terrível. Esse daí, que é apontado como suspeito desse crime brutal, guardava ali, né, uma mágoa. Essa é a realidade, segundo a polícia. Vingança, né? A palavra acidentalmente está bem clara aqui, né? O Breno teria então atingido o suspeito aí, que é o Léo, acidentalmente. Mas o Léo acabou então guardando essa mágoa e foi se vingar, né? Acabou se vingando do Breno. Falando sobre o resultado desta operação de ontem, então, a Operação Springfield, durante as ações policiais, 5 mandatos de busca e apreensão foram então cumpridos, além também da prisão do Léo, que é a prisão preventiva aí por ordem judicial, que é apontado como suspeito deste homicídio brutal, e também diversas equipes da Polícia Civil participaram desta ofensiva. A corporação reforçou que segue então firme no combate ao crime organizado, no combate também aos crimes contra a vida e na identificação de criminosos que atuam no tráfico de drogas no município, tá certo? Lembrando que denúncias sobre crimes devem aí e também denúncias sobre foragidos podem ser feitas de forma sigilosa pelo número 181. É isso mesmo, o número 181. Você pode ligar, fazer essa denúncia, sobre crimes e também sobre pessoas foragidas que você sabe que cometeram algum crime e que estão foragidas, né? Olha, eu sei onde está ali fulano que é apontado como o suspeito de cometer tal crime. Aí pode ligar para a polícia aí de forma anônima. Os seus dados serão mantidos no mais absoluto sigilo. Esse que você vê na tela aí, gente, o Cássio colocou aí agora, é o Breno, que infelizmente foi a vítima deste homicídio brutal ocorrido em setembro, tá certo? O Breno acabou perdendo a vida ao ser então atingido por diversos disparos que, segundo a polícia, foi então deflagrado pelo Léo, preso ontem nesta Operação Springfield, na cidade de Ilhéus. Mostra a imagem anterior aí, Cássio, que é exatamente do momento. Olha aí, esse aí foi o crime que ocorreu. Ele estava lavando a moto, o Breno, e aí o atirador, apontado como Léo, de 21 anos, chegou com essa arma de fogo e acabou deflagrando aí diversos tiros contra a vítima, tá certo? Polícia trabalhando, hein? Polícia trabalhando, fazendo o seu papel. Vamos seguindo, vem comigo aqui, Cássio, para mais informações, tá certo? E nós vamos, desta vez, falar sobre um caso, chega a ser até inusitado, mas segundo informações, esse cidadão, que é um motorista, ele vive um pesadelo. Mas por que ele está vivendo um pesadelo, Joab? Vem comigo que eu vou explicar para você. Olha, ele está vivendo um pesadelo após um banco acabar transferindo para ele mais de 131
milhões de reais. Isso mesmo, o banco transferiu mais de 131 milhões de reais e desta vez não foi porque ele ganhou alguma coisa, não, foi por engano, segundo informações. Este caso aconteceu no Tocantins, nós vamos saber melhor agora, né? O que poderia servir aí como uma espécie de dia de sorte, poderia ter sido o dia de sorte dele, de qualquer forma, né, acabou se tornando um verdadeiro transtorno para esse cidadão, esse motorista lá do estado de Tocantins. Ele que foi identificado como Antônio Pereira Nascimento, morador da cidade de Palmas. Você vê a imagem dele aí, tá certo? Há mais de um ano ele tenta na justiça reparar os prejuízos causados depois que o banco, o Bradesco, acabou transferindo por engano 131.870.227 reais para a conta dele, né? O caso aconteceu em junho de 2023 e ao perceber o valor milionário, o Antônio então imediatamente comunicou ao banco que a quantia não era dele e pediu que o estorno fosse feito. Apesar da atitude correta e honesta, o motorista passou a enfrentar uma série de problemas inesperados. Vejam bem, segundo Antônio, a sua conta começou a receber cobranças de tarifas referente aí a esse montante milionário. Imagine. Cobranças que ele afirma serem devidas, logicamente, né? Além disso, ele também relata ter sofrido aí pressão psicológica por parte do gerente para agilizar a devolução e diz que teve sua vida exposta devido ao erro da instituição financeira. Que absurdo, hein, gente? Que absurdo. O episódio, segundo o senhor Antônio, trouxe então prejuízos não só financeiros, mas também emocionais, sem dúvidas. A ação judicial só começou então aí em julho de 2024, mais de um ano após o incidente que aconteceu com o motorista, né? O caso agora tramita na 6ª Vara Civil lá de Palmas, capital do Tocantins, onde as testemunhas já foram então indiciadas e as partes aguardam a marcação da audiência de instrução, hein? Ainda não há uma data definitiva para esta questão do julgamento desse caso, né? É uma situação lamentável, né? Imagine, o cidadão, até para ser honesto, o cidadão está pagando aqui no Brasil. Não é possível um negócio desse. Comprovado, ele chegou, essa quantia não é minha. Eu quero devolver 131 milhões. Nós estamos falando aqui de uma quantia milionária. Caiu na conta desse cidadão aí, de bem, motorista, trabalhador brasileiro honesto, né? Mais do que provado. 131 milhões caiu na conta dele. E ele, olha, não é meu, eu quero estornar. E aí o que acontece? O banco começou a cobrar da conta dele. Porque o banco, as instituições financeiras estão aí para colocar juros e taxas em tudo quanto é lugar, né? Essa é a realidade. E aí o seu Antônio acabou vivendo esse pesadelo que se permeia até o dia de hoje. Eu estou falando do ano de 2023, quando aconteceu esta transação por engano, por erro da instituição financeira. O cidadão não tem nada a ver com isso. Ele merecia, inclusive, uma quantia. Ele merecia uma quantia até. É que todo cidadão de bem tem que fazer, de fato. Mas ele até que merecia uma quantia. Olha aí, 131 milhões, inacreditável. Inacreditável foi o que o senhor Antônio acabou recebendo na sua conta, né? E agora vive esse pesadelo. Eu espero que a justiça, de fato, né, ajude, não é ajude, faça justiça, né? Eu acredito que vai acontecer sim. Por mais morosa que seja, no momento certo, né, que a justiça fizer o julgamento aí, dará então a razão para quem de direito, né, para quem trabalha de forma correta, para quem foi honesto, que é o caso do seu Antônio, tá certo? Mas de fato é um pesadelo que está vivendo aí, né, e a instituição financeira tem sim que ser notificada neste caso, não só notificada, mas deve sim também agora reparar, né, tanto financeiramente como também emocionalmente, seu Antônio, pagando aí sessões para ele, porque não é para menos, nem todo mundo está preparado para pressões,
para receber pressão psicológica. Eu estou falando de um idoso, de um trabalhador honesto que apenas quer paz e apenas quis devolver um valor que não era dele na sua conta pessoal, hein? Rapaz, que situação, hein? Lamentável. O que você faria, Cássio? 131 milhões na sua conta. Eu devolveria, não vou mentir, eu devolveria. Não é meu. Não tem como esconder esse dinheiro aí, meu amigo. Ou devolve ou devolve. Né? O caso é esse aí, é muito dinheiro, mas não nos pertence, tem que devolver de fato, tá certo? Vem comigo aqui porque nós vamos a um rápido intervalo e já que nós voltamos, não saia daí. É só um minuto. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, e muita informação para você, hein? Olha, nós vamos agora para a informação lá da cidade de Iguaí, isso mesmo, lá da cidade de Iguaí, porque por lá a polícia acabou então desmantelando aí uma espécie de cativeiro de animais silvestres. Isso, Polícia Civil desmantelou então esse cativeiro de animais silvestres na cidade de Iguaí, aqui no nosso interior baiano. Vamos então a essa matéria, pode rodar. Um cativeiro de animais silvestres foi desmantelado na zona rural de Iguaí. A ação resultou também na autuação de 3 homens, apontados como responsáveis pela captura das aves e manutenção do local. Durante a incursão, os policiais civis localizaram diversas gaiolas contendo espécimes da fauna nativa mantidos sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão competente. Os envolvidos foram identificados e conduzidos à delegacia. A autoridade policial lavrou termos circunstanciados de ocorrência e os suspeitos responderão em liberdade, com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa, para quem mata, persegue, caça ou utiliza espécies da fauna silvestre em desacordo com a legislação. Todos os pássaros resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde passarão por processos de reabilitação antes de serem devolvidos à natureza. Então tá aí, hein? Os animais serão devolvidos à natureza, como disse a matéria, mas antes passarão aí por alguns exames, né? Alguns estudos serão feitos, mas de fato é aquela velha questão. Os animais não foram feitos para viver presos, pelo contrário, né? Criação divina feita para viver tranquilamente e em liberdade. Agora pega um indivíduo desse aí que estava prendendo os animais, mantendo em cativeiro esses animais e coloca de trás das grades para ele ver o quanto é bom. O quanto é bom viver de trás das grades. Ah, mas eu dou comida, mas eu dou água. Mas o animal, meu amigo, a natureza do animal é para viver livre. Olha, eu sei que quando você trata bem o animal, né, coloca ali água, dá o alimento, ele chega até você sem que você precise estar aprendendo, mantendo em cativeiro. Essa é a realidade. O animal ele gosta, ele volta sempre. Tá? Não precisa você deixar ele preso ali. Eu sei, logicamente, não sou inocente a tal ponto, até porque muitos estão prendendo os animais aí, neste caso em específico, para comercializar, né? É uma questão de um comércio clandestino. Mas até você que compra, se existe o comércio é porque existe aquelas pessoas que compram. Ou seja, existe a demanda. Então, se você, que é cidadão de bem, compra um animal que deveria viver livre na natureza, você vai estar contribuindo com esse tipo de crime. Se você não sabe, é crime. E se você ajuda os criminosos, você também se torna um criminoso.
Essa é a realidade. Mas está aí o trabalho da polícia, mais especificamente a Polícia Civil, na cidade de Iguaí, desmantelando esse cativeiro, tá certo? Deixando aí esses criminosos, essa é a realidade, né? Sem este cativeiro, eles agora terão que prestar aí todos esses esclarecimentos para a polícia e quem sabe, né? Quem sabe, e eu espero que assim seja, sejam punidos nos verdadeiros rigores da lei, tá certo? Muito bem, vamos seguindo com mais informações. Daqui a pouco nós vamos falar, viu, Cássio, sobre um acidente que aconteceu na BR-101, não é isso? Acredito que foi na BR-101 esse acidente, envolvendo um deputado aqui da nossa Bahia, deputado estadual, né? Estava entre os feridos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. E eu vou dizer quem foi esse deputado, muito conhecido deputado aqui na nossa região, né? Em toda a Bahia, na verdade, um deputado de grande expressão estadual. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto por aqui. Mas antes vamos a uma informação a nível nacional, porque vamos falar sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que teve então suspenso aí o seu salário e as suas atividades partidárias do Partido Liberal após a perda dos seus direitos políticos. Isso mesmo, hein? O Partido Liberal anunciou na tarde de ontem, na quinta-feira, dia 27, a suspensão imediata do salário e também das atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão veio então após o encerramento do processo do Supremo Tribunal Federal, o STF, que resultou na perda dos direitos, né, na perda formal dos direitos políticos do ex-mandatário, atualmente preso e condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, segundo o próprio STF, né? Segundo a nota que foi divulgada pela sigla partidária, a medida segue então normas internas que impedem a permanência de filiados em situação de inegibilidade definitiva ou impossibilidade de exercer funções políticas, né? Ou seja, o partido tem como uma norma interna que não deve ter nos seus quadros ali pessoas que tenham essa, vamos dizer assim, essa mácula, né? Que que tenha perdido seus direitos políticos. É uma norma do partido, eles têm que cumprir e acabou então cumprindo aí com o ex-presidente Bolsonaro, tá certo? Olha, lembrando que o PL destacou ainda que a suspensão passa a valer imediatamente e inclui tanto o salário mensal como também a participação de Bolsonaro em eventos e decisões partidárias. Lógico, ele está preso, não é poder não poderia participar a todo modo, né? Mas o partido fez questão de deixar aqui clara na nota. Lembrando também que a decisão dividiu aí opiniões, viu, gente? E já movimenta debates intensos nas redes sociais, tanto entre apoiadores como também entre críticos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então aí mais um capítulo dessa situação triste que está vivendo o ex-presidente Bolsonaro, quando então o partido suspende aí tanto seu salário como as suas atividades partidárias devido agora à perda dos seus direitos políticos, né, e devido logicamente também à sua prisão que começou a valer, para valer de fato essa semana após aí essa homologação da decisão do STF, tá certo? Tá aí então essa informação a nível nacional e nós trazemos aqui, deixando você muito bem informado, né, trazendo aqui para que você possa acompanhar o que tem acontecido no nosso país. Vamos seguir, voltar aqui para Itabuna. Olha, ontem eu recebi aqui uma mulher que é uma das líderes do Comitê de Combate à Violência, lá do Grupo Mulheres do Brasil, a Vânia Maria. Comitê de Combate à Violência. E hoje nós vamos falar de um caso que, infelizmente, é um caso que ocorre com muita frequência, não só em Itabuna, mas nos diversos municípios da Bahia, do Brasil. O fato é, nós mostramos aqui um homem que havia sido preso lá no Santo Antônio. Segundo informações, ele estava agredindo a mulher com uma criança no colo. Mas a informação agora é a seguinte: passado todo esse episódio, a população acompanhou de perto, aplaudiu a ação da polícia. O que aconteceu agora?
a mulher agora está negando, ela está negando ter sido agredida pelo ex-companheiro após a prisão do mesmo lá no bairro Santo Antônio. Esse caso, inclusive, está gerando uma grande repercussão, né? Essa ocorrência foi registrada no final da tarde de ontem, da quinta-feira, dia 27, e mobilizou aí moradores lá do bairro Santo Antônio, né? Ganhou grande repercussão nas redes sociais, enfim. Na ocasião, segundo as informações, um homem, ele foi então detido pela polícia militar, né, após as denúncias de que ele estaria agredindo a sua companheira. Veja bem, né, e segundo informações, a companheira estava com um bebê no colo, uma criança de apenas uma criança no colo, né, criança de colo ainda, não podia nem andar a criança, segundo informações. De acordo aí com as notícias, né, preliminares de populares lá, eles flagraram o momento da suposta agressão, né? Os populares viram então o homem agredindo a esta mulher e daí fizeram a denúncia, né? Acionaram imediatamente a PM, que também prontamente chegou até o local e acabou conduzindo este homem. Aí o que acontece? Na manhã do dia de hoje, nós mostramos essa situação ontem, né? Dessa apreensão ontem. Mas já na manhã do dia de hoje, desta sexta-feira, a mulher envolvida nesse episódio procurou então aí os meios de comunicação aqui em Itabuna para então fazer uma espécie de esclarecimento. É isso. O que ela disse? Ela negou que foi agredida pelo ex-companheiro. E aí? Ela relatou que a situação foi motivada por uma discussão e não por uma agressão física. Aí ela mandou uma mensagem, inclusive para um blog aqui da cidade, que eu vou ler aqui agora para os senhores e senhoras, na íntegra. O que ela disse? Vamos entender o que essa mulher disse. Abre aspas aí para falar dela. Olha, bom dia. A mulher em questão sou eu. O mesmo não me bateu. Tive uma discussão e pelas falas dele eu fiquei com medo e saí chorando pelas ruas. Ele foi atrás de mim para conversar e eu não quis conversa, mas fomos levados para a delegacia. De lá ele voltou para casa e eu fui embora. Aí é a fala dela, né? Fecha aspas aí. O caso então segue sendo investigado, viu, gente? Pelas autoridades para esclarecimento. Mas é algo que eu quero chamar a atenção aqui, é o seguinte. Não é incomum acontecer exatamente isso que eu estou narrando aqui. Mulheres que sofrem violência, e aqui eu quero dizer que violência não é só física, a violência ela é verbal, ela é psicológica. A partir do momento em que um homem, ele olha para a senhora, ele xinga e grita, ele está cometendo uma violência verbal, uma violência psicológica contra a senhora. Por outro lado, muitas mulheres que têm um apego, né, têm um apego emocional com os homens, que muitas vezes são os companheiros, acabam negando essa violência que têm sofrido. E muitas delas não sabem nem que sofreu a violência. Enfim, a população está dizendo que houve sim agressão física, inclusive com a criança no colo. Que houve agressão física e a criança estava no colo no momento. Ela agora já está negando, né? Eu acredito que os vizinhos não estariam inventando uma situação dessa a troco de quê? Enfim, cabe à polícia investigar e saber. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: mesmo não tocando um dedo na senhora, a partir do momento em que ele grita contigo, a partir do momento em que ele te xinga, a partir do momento em que ele te faz chorar, é uma agressão verbal e emocional, minha amiga. Então não fique com pena não, porque é o mesmo que levanta a voz para você, o mesmo que te xinga, o mesmo que te faz chorar, é o mesmo que por um fio pode lhe agredir fisicamente e pode chegar a uma situação até mesmo pior, que nós já estamos até, infelizmente, aqui narrando quase toda semana. Que é o quê? Infelizmente, não desejamos isso, deixe bem claro, mas que é o feminicídio.
Muitos casos de feminicídio têm acontecido por isso. A mulher ela não acredita. A mulher ela fala, não, mas ele não tem coragem de fazer isso não. Foi apenas uma discussão boba. Eu amo esse homem, eu quero estar com ele. Enfim, é o homem da minha vida, é o pai da minha filha. Enfim, fique de olhos bem abertos. Quem tem coragem de partir para cima, de xingar, de agredir fisicamente, verbalmente, sem sombra de dúvidas, também tem coragem de agredir fisicamente, hein? Eu particularmente, meu amigo Cássio, não duvido, não duvide. A senhora também não duvide. Mas está aí esclarecido, esta senhora moradora lá do bairro Santo Antônio, onde aconteceu este caso, ontem nós mostramos aqui, acabou então negando que houve esta agressão física por parte do ex-companheiro dela, hein? Por parte do ex-companheiro, tá certo? Eu espero que a senhora viva em paz, né? E que ele também viva em paz e lhe deixe em paz, né? Esta é a realidade. Muito bem, vamos seguindo agora, vamos falar de um acidente que ocorreu na BR-101, mais precisamente ali na altura da cidade de Teolândia. Este acidente, inclusive, deixou um deputado estadual ferido, hein? Um deputado que estava em um dos veículos acabou ficando ferido. Eu estou falando do deputado Rosenberg Pinto, do PT, líder do governo, acabou se envolvendo nesse acidente, né? Segundo informações, passa bem também, não só ele, mas também as outras pessoas envolvidas, graças a Deus, né? Um abraço aí para toda a equipe do Rosenberg Pinto. Me lembro aqui do meu amigo Eduardo. Isso, Eduardo, enfermeiro, um grande abraço para você também, viu, meu amigo? Vamos lá? Vamos ver então essa matéria? Pode rodar. O acidente, meu amigo Cássio, um acidente na cidade de Teolândia, colisão frontal aí, que acabou deixando feridos na BR, dentre eles um deputado. Olha aí, meu amigo, pode rodar. Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, em um trecho da BR-101, próximo ao município de Teolândia, entre a sede da cidade e o distrito de Buriatá. A colisão frontal envolveu uma caminhonete Ford Ranger e uma Toyota SW4. Segundo informações, o deputado estadual Rosenberg Pinto estava em um dos carros. O parlamentar teria sido socorrido e levado ao Hospital Municipal de Teolândia. As causas do acidente seguem desconhecidas, assim como o número total de vítimas. Equipes do SAMU prestaram atendimento no local e a Polícia Rodoviária Federal controlou o tráfego e iniciou os procedimentos de investigação. O trecho ficou congestionado durante o resgate e a remoção dos veículos. Tá aí então essa informação. Volto a dizer, entre os feridos, um político, líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Rosenberg Pinto, acabou então sofrendo esse acidente também aí. Ele estava transitando pela BR-101 na tarde de ontem. As informações apontam que o veículo parlamentar foi atingido por um carro que vinha na contramão, tá certo? E em razão dessa pista molhada, que vocês veem aí, inclusive na imagem, houve então dificuldade de uma ação de freio, né, ou até mesmo de desvio por conta da pista estar escorregadia, tá certo? Lembrando que não há aí relatos de vítima fatal, graças a Deus, né, todos foram socorridos. No caso específico da informação que nós temos do deputado, passa bem, né, e aí o que acontece? Aí o deputado agora foi atendido aí no próprio município de Teolândia e depois encaminhado para, salvo engano, o Hospital Costa do Cacau aqui, tá certo? As outras vítimas nós não tivemos aqui informações, né, do estado de saúde, mas segundo informações gerais, genéricas, todos estão sob cuidados médicos e não correm risco de morte. Essa é a realidade. E aqui vale a pena dizer, né? Pista molhada. A pista está molhada. É melhor não correr, é melhor diminuir a velocidade para evitar que situações como essa aconteçam. A pista está boa e tudo, mas molhou, choveu, solta mais, freia mais, né? Como é que dá o nome? Deixa o pé mais leve, né? Assim que a gente pode dizer, meu amigo Cássio, né? Não aperte tanto o pé, não corra tanto, para evitar que situações como essa ocorram. De fato, uma porrada forte aí, hein? A colisão forte deixou o carro
o carro preto mesmo ali está totalmente ali machucado, né? A área frontal do carro. Muito bem, vamos seguindo aqui, meu amigo Cássio, vem comigo, porque nós estamos agora, hoje é sexta-feira, dia 28, nós vamos para o quadro da Raquel Rocha, a Raquel Rocha que vai receber o Júnior Alves. Hoje é sexta-feira, né? Vamos falar de música, vamos falar de cultura. A Raquel Rocha vai receber o Júnior Alves daqui a pouquinho, após o nosso break. E eu quero aqui já me agradecer a cada um de vocês que está conosco. Continue conosco aqui. Vamos assistir ao quadro da Raquel Rocha, que estará finalizando hoje a nossa sexta-feira, tá bom? Com o Raquel Rocha Entrevista, recebendo aí ao Júnior Alves, cantor aqui da nossa terra, tá bom? Nós vamos ao break e já que nós voltamos com mais TVI News e o quadro Raquel Rocha Entrevista. Até mais. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua.